Alô? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clênia. Eu sou desenvolvedora do Luiza Labs. E eu vim aqui fazer uma apresentação para vocês sobre o processo de início de carreira em desenvolvimento front-end. Bom, eu dividi aqui em tópicos. Vou começar minha apresentação apresentando um pouco sobre mim. Transicionamento de carreira, porque eu quis transicionar e de onde eu vim até o desenvolvimento front-end. A minha entrada no Magazine Luiza. A área de desenvolvimento hoje, eu vou analisar com vocês duas propostas de trabalho para desenvolvimento júnior, né? Para vaga de carreira de júnior no desenvolvimento front-end. Dicas que eu gostaria de ter recebido no início, que eu vi só depois, que teria me ajudado bastante quando eu comecei. O que eu fiz para chegar onde eu cheguei, todo o processo, né? O que eu estudei, aonde eu estudei, o que eu busquei. E cursos de oportunidades. Bom, eu me chamo Clênia Jacinto Guedes, tenho 26 anos, sou desenvolvedora front-end. Eu trabalho no Luiza Labs há 1 ano. O Luiza Labs ele é a parte TI da Magazine Luiza. Pouca gente sabe, né? Pergunta assim, que eu trabalho, a gente confunde porque eu digo que trabalho na Magazine Luiza, mas de verdade eu trabalho para o Luiza Labs. E eu trabalho no time Explorar, que é o site principal da Magazine Luiza. Magazine Luiza tem diversos sites, né? Tem o Kabum, tem Netshoes, tem outros, mas eu trabalho no principal, ali na parte de navegamento do principal do Magazine até a parte de produto. Aí da parte de produto em diante é com outro time. Bom, eu sou formada em engenharia elétrica na UFRN, então eu ia para um caminho completamente diferente. Eu trabalhei como engenheira eletricista. Eu trabalhei como engenheira eletricista tanto para empresa privada como funcionária pública. Então, eu peguei quando eu comecei a trabalhar nessa parte de engenharia elétrica, eu peguei a parte da pandemia. Então, foi uma coisa assim bem complicada, porque eu trabalhava em hospitais. Então, eu não tinha descanso, era final de semana, na semana, qualquer horário. Onde faltasse energia, eu tinha que estar lá com a equipe para poder socorrer o pessoal no hospital. Eu tinha tido antes um background em Python. Eu trabalhei para uma empresa privada, fazendo um projeto de gerenciamento de contratos, inclusive com um palestrante que estava aqui atrás, Hudson, que ele também hoje trabalha no Magazine. Mas eu não pensava em migrar ainda para o desenvolvimento front-end, nem pensava em migrar ainda para o desenvolvimento, né? Para a área de desenvolvimento no geral. E aí, fator do psicológico e tudo mais, trabalhando na pandemia, vendo a situação que estava bem degradante e tudo, meu psicológico não aguentou e eu precisei sair. E meu esposo, ele já é desenvolvedor, né, há 10 anos, ele é full stack, hoje ele trabalha para fora. Ele perguntou se eu não queria dar início a essa nova parte dessa carreira, né, em desenvolvimento. No início, ele me propôs desenvolvimento back-end. E aí, eu sou uma pessoa muito visual. Eu me desesperei, assim, na hora, banco de dados e tudo mais. Apesar de que também no front-end tem muita coisa para se estudar, eu achei bem mais difícil para mim a parte de back-end. E eu comecei meu processo de transicionar de carreira. E até porque o trabalho remoto me propôs bem mais coisas, né? Por exemplo, ficar com a família, ficar em casa. Eu não tinha eu não precisava sair, contato direto com as pessoas, né? Isso aí me ajudou muito, porque eu já estava vindo de um processo psicológico bem difícil. E aí eu descobri o Luiza Code. Eu me apliquei para o Luiza Code. Na época era desenvolvimento, era na Node.js, então era back-end. E até meu esposo disse, você vai entrar nisso, você não vai conseguir uma vaga na área de desenvolvimento front-end. Mas eu tentei, fiz a prova. Eram 40 questões, se eu não me engano. Fiz a prova, passei na primeira. Teve um vídeo que eu tive que fazer sobre mim. Fiz a entrevista. E, por sinal, foi uma entrevista assim, muito humanitária, porque anteriormente eu tinha passado por processos de vagas, que foi muito desgastante. Perguntava se eu queria ter filho, se eu era casada, se eu cuidava mais da minha casa do que da minha carreira. Foram perguntas, assim, extremamente horríveis. Tanto que quando eu cheguei para fazer a entrevista do Magazine, eu estava completamente com o pé atrás. Assim, eu estava com muito medo. E outra, assim, por meu esposo ser conhecido na área de desenvolvimento, muitas vagas vinham a mim para ter ele, sabe?
Então, era como se eu fosse uma extensão ali para... E eu busquei ao máximo desvincular essa minha imagem da imagem dele para poder conseguir carreira mesmo sozinha. E aí eu passei por aulas, foram um mês de tenso de aulas à noite e no final de semana. E eu fiz o projeto final. Como eu queria muito me destacar na área de front-end, eu fiz o projeto final, eu fiz um e-commerce de roupas. E essa parte aqui é um mockup, mas esse aqui já é o site. E eu desenvolvi em Next para o pessoal. Na verdade, era mais a parte de back-end que era para ser mostrada, mas como eu queria um emprego nessa área, né? Aí eu mostrei esses atributos. Bom, eu passei no Luiza Code e aí eu fui para a outra etapa, que era tentar passar para entrar no Luiza Labs. Eu tive o processo seletivo para o time de explorar. Eu não sabia que era para o time de explorar. Eu só sabia que ia ter o processo seletivo. Eles não dizem muito qual é o time, assim, o time que você vai trabalhar em específico. E eu tive a primeira entrevista de skills. Na verdade, eu tive a primeira entrevista de skills, de soft skills, porque para a Magazine é muito mais importante as suas soft skills do que as suas hard skills. Eles dizem que nas hard skills você pode aprender com eles. As soft skills é bem mais difícil. Então, eles procuram muito nas entrevistas algo que bata com a cultura da empresa. Então, se você tiver, por exemplo, termos preconceituosos, termos capacitistas, todos esses termos, você não passa. Por mais que você seja muito bom nas suas hard skills. E aí eu tive um desafio técnico. Nesse desafio técnico eu tive que mexer com API e construir um site. Foi bem simples. Eu tive uma semana para fazer isso daí. Eles são bem abertos com essa questão de tempo. Então, você pode pedir mais de uma semana. Você pode explicar. Eles são bem... eles entendem bastante. Na época, eu estava passando por uns problemas pessoais. Então, eu conversei com eles. Eles foram bem tranquilos com relação a isso. E depois do desafio técnico, teve a entrevista técnica, que uma diferença que eu senti, que em nenhum momento eles estavam querendo me questionar se eu sabia ou não. Eles pediram para eu apresentar, as perguntas eram feitas em cima do que eu fiz, então foi bem tranquilo, assim, porque eu já passei por entrevistas que as pessoas, eu acho que tentavam, não é brigar, mas de uma certa forma ficar questionando você, e questionando, até que você fique nervoso e se perca, e a pessoa... Não sei se pro ego deles é bom, né? Mas aí foi bem tranquilo. Depois da Magazine, depois de 2 meses, eu fui promovida para... Eu fui destaque, onde eu pude conhecer a Luísa, em pessoa. Pude conhecer a Luísa, conversei com ela. Eles tinham muito pé atrás com a questão de trabalho remoto, porque, de uma certa forma, o Labs ele tem um espaço. Então, eles proporcionam muita coisa para vocês ali no espaço. O pé atrás dele era como eu vou proporcionar isso estando longe. Só que na conversa que eu tive com ela, eu pude mostrar que aqui no Rio Grande do Norte tem muitos desenvolvedores bons. Muitos. E são poucos daqui que trabalham para o Labs. Vocês não têm noção da qualidade de código nosso quando chega a comparar com São Paulo, Rio. É bem diferente. Os desenvolvedores daqui do Rio Grande do Norte são muito, muito bons. E ela teve a oportunidade de ter esses desenvolvedores trabalhando para o site dela. Então, isso foi muito bom ela ter visto isso. A partir disso, eu me tornei embaixadora da Magazine Luiza aqui no Rio Grande do Norte, para trazer oportunidades, linkar as necessidades que a gente tem aqui a ela, reportar diretamente a ela. Uma coisa boa da Magazine que nós temos é que não tem muito essa coisa de hierarquia. Então, eu tenho como chegar a Luísa, conversar com a Luísa, eu tenho como chegar a conversar com o Fred, sabe? Eu tenho como chegar a conversar com pessoas que estão acima de mim. Uma coisa que eu não falei, mas aqui no processo do Luiza Code, anteriormente a gente terceirizava esse processo. Eu passei muita dificuldade nessa terceirização, porque eu tinha muita insegurança. E como era terceirizado e tinha professores homens, professores que chegavam a diminuir as meninas, sabe? E foi bem complicado, algumas choravam, não sentia capaz. Então, a gente pegou o Luiza Code e trouxe para a gente. Então, nós, desenvolvedores da Magazine, que fazemos o Luiza Code hoje. As aulas, todo o processo, nós que fazemos.
Bom, aqui é uma vaga que eu peguei para desenvolvedor júnior que eu achei algumas red flags aí. E aí eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, eles não cobram muito para júnior isso, mas eu sei que internamente isso é levado em consideração a questão de teste unitário. Quando você sabe teste, quando você já teve experiência com teste, por mais que, na minha opinião, não seja algo que se deva cobrar de um júnior, as empresas cobram muito. Então, eu acredito muito que eu passei nessa, até na entrevista lá, porque eu sabia um pouco mais de teste. E aí, na minha opinião, eu acho que isso não deveria ser cobrado. Outra red flag que eu tô vendo aí, ó, o conhecimento e desenvolvimento mobile. Eu acho um pouco mais avançado você cobrar isso de um júnior, porque eu apanhei em desenvolvimento mobile e eu sei que isso não é uma coisa trivial. Você precisa ter um conhecimento, é difícil. Difícil, assim, é mais complicado. Você tem que estudar mais. Além do desenvolvimento web, você tem que ter outra noção para desenvolvimento mobile. Um exemplo que eu passei desenvolvendo foi porque eu desenvolvi lá no meu computador e eu achava que estava ótimo. Quando eu passei para o celular, estava todo bugado, assim, todo desconfigurado. Então, tem algumas noções que você precisa saber a mais. Sem contar que é formato híbrido, né? Então, ele abre espaço para todo mundo do Brasil, mas é em formato híbrido. Então, você tem que se mudar para o canto. Eu recebi proposta da Luísa para me mudar para São Paulo, mas eu não aceitei e isso foi bem aceito também. Foi bem tranquilo. Oi? Não, também não. É bem da minha escolha, assim. Por exemplo, tem eventos que eles fazem lá em Franca que eu posso ir, eles custeiam alguma coisa, mas se eu quiser ir. Por exemplo, na Black Friday, eu tenho que fazer dobrada, tenho que fazer uma carga dobrada. E aí, é totalmente a minha escolha ir trabalhar lá ou não, ou trabalhar em casa. Oi? Não, nem sênior. O meu tech leader, ele não vai. É bem tranquilo. Assim, eu tinha até medo de ir para outros cantos e não ter essa experiência que eu tive no meu time, sabe? É muito tranquilo, eles respeitam muito à vontade. Por exemplo, eu passei uma situação, minha mãe foi operada de câncer semana passada. E eu não tive condições de trabalhar. Eu fiquei no hospital com ela e meu psicológico estava completamente acabado. Eles vieram conversar comigo e pediram para eu ficar em casa, para não fazer nada, para não trabalhar, e isso não foi descontado, nada. Sim. Eles são, até o pessoal acima de mim, meus superiores, vieram perguntar como minha mãe estava e tudo. Então, assim, é bem humanitário mesmo, sabe? A gente vive isso bem de perto. Nessa outra vaga, eu já vejo mais aceitável para júnior, porque eu tenho aqui HTML, CSS, JavaScript, alguns frameworks, tem API, né, para você ter uma noção, e toda aí, é conhecimento básico. Eles não pedem nada, apesar de que eles não pedem e implicitamente seja um pouco cobrado a mais, né? Mas na vaga aí eles não estão pedindo. E vontade de aprender, isso foi o que eu coloquei muito na hora que eu fui entrar lá na Magazine. Eu disse que eu tinha muita vontade de aprender, isso foi bem aceito. Anteriormente, eu passei por uma proposta, por exemplo, de uma fintech, que eu não vou dizer o nome, mas eu fiz todo o processo seletivo e eles disseram que eu não podia entrar porque eu não tinha o perfil estético da empresa. Então, você conhecer bem a empresa para quem você quer trabalhar, você conhecer bem a empresa para quem você quer trabalhar, o que a empresa propõe, o que de fato ela cobra, assim, em termos de cultura da empresa mesmo, sabe? É muito importante. Bom, o que eu gostaria de saber, saber um pouco mais no início, né? Eu não sei se todo mundo aqui, quando a UFRN agora ela tem um e-mail institucional. E com esse e-mail institucional, no GitHub Education, você consegue alguns cursos de graça. Por exemplo, tem o Front-End Master, que para quem quer seguir na carreira de desenvolvimento front-end é muito bom, porque tem toda a parte de teste unitário, teste de integração, tem a parte de inclusive a parte de teste é com Kenzie Dots, né? Com o pessoal que participou para criar. Por exemplo, eu fiz uma aula com um cara que tinha ajudado a criar o Next. Então, eu pude perguntar
Foi muito bom. O contraponto é que você precisa saber inglês, pelo menos ter uma noção, porque é inglês, as palestras são em inglês, quando você vai perguntar, tem que perguntar em inglês, mas a gama, assim, GraphQL eu aprendi no curso, você pratica muito, e eles disponibilizam materiais para você, então isso é muito bom. É com e-mail institucional. Qualquer e-mail institucional. Eu fiz com o meu do mestrado, mas eu queria, se eu soubesse disso na época da minha graduação, eu tinha feito pela graduação também. Ter conta no Twitter. Eu só tenho a minha conta no Twitter porque aparece muita oportunidade lá de emprego. Muita, inclusive a oportunidade para trabalhar fora. Então, a comunidade posta... Oi? Um pouco mais. E uma coisa boa, assim, essa parte do Twitter também está ligada a indicações de pessoas próximas. As empresas, por mais que elas coloquem as vagas abertas lá, elas sempre tendem a ir pela indicação. Então, se você for indicado, você está um pouquinho acima de quem não foi indicado. Isso é muito ruim, mas acontece. E o pessoal lá do Twitter, eles indicam você, entendeu? Você conversa por ali, eles acabam indicando. Então, isso é bom. Aí, ter bootcamp, né? Se você está iniciando, eu conheci o Luiza Code e entrei na Magazine por um bootcamp. Então, é muito importante. Tem muitas empresas que têm bootcamp. E ter projetos no GitHub. Isso daí, eu vou dizer, aqui pro Brasil não é muito visto, porque as empresas normalmente não olham o GitHub. Eles pedem seu GitHub, mas eles não olham. Mas para empresas, para você trabalhar lá fora, por exemplo, meu esposo, ele trabalha para empresas nos Estados Unidos. E a primeira coisa que eles pediram foi o GitHub, eles olharam o projeto. Então, às vezes, em vez de passar projeto para você fazer em alguma seleção, eles olham o GitHub. Então, eles veem se você comita direitinho, se seus commits são pequenos e são em inglês, se você segue Gitflow, né, com brands e tudo mais. Então, eles olham bastante isso. E, por último, é organizar o LinkedIn. Porque, de qualquer jeito, muita gente vai chegar a você através do LinkedIn. Então, um LinkedIn muito bem organizado, com a ordem cronológica. É bom você botar, por exemplo... eu estou trabalhando em tal canto, mas colocar as stacks que você está desenvolvendo, por exemplo, você usa TypeScript, usa JavaScript. Outra coisa, TypeScript está começando a ser muito cobrado. Então, é bom você ter uma noçãozinha de TypeScript. Se você quer iniciar no desenvolvimento, você vai ter um plus, né? E no Front-End Master tem todo o curso de iniciante e tudo mais para TypeScript. Eu comecei fazendo lá. E olha que eu tenho dislexia. Então, para mim, para eu aprender uma coisa... é bem mais complicado e eles ensinam bem direitinho. Bom, o processo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, isso é bem particular. Eu tive um privilégio muito grande, porque meu esposo já trabalhava na área, então ele pôde me dizer assim, o que eu precisava fazer para chegar lá. Eu pude parar de trabalhar para poder me dedicar só ao desenvolvimento, porque precisa de muito tempo. Você vê, tem cursos aí no Front-End Master de 4 horas que eu demoro 1 mês para fazer, 2 meses, porque precisa praticar bastante. E aí eu comecei com o curso do Gustavo Guanabara, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é bem famoso, ele é gratuito, então tá no YouTube. E ele dá todo o reforço de HTML, CSS, JavaScript, bem esmiuçado desde o início. Bem esmiuçado mesmo. Então, eu peguei e reforcei essa base aí. Fui para o Front-End Master porque eu não encontrei gratuito, né, um curso de React que fosse tão bom quanto eu encontrei lá. Porque eu realmente preciso das coisas bem explicadas, o porquê, bem esmiuçado. Então, no Front-End Master, eu consegui achar cursos melhores. O inglês, você não precisa saber inglês para iniciar na carreira, mas para desenvolver, para achar outras vagas, para evoluir, você vai acabar precisando do inglês. Então, é bom que você vá investindo no inglês durante o seu processo. Isso aqui não é... Bons equipamentos não é um requisito, mas foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sou portadora de lupus também. Então, eu tinha dificuldade de ficar sentada muito tempo, de ficar no computador muito tempo. E cadeira, mouse, teclado diferente, todas essas coisas ergonômicas me ajudaram a trabalhar melhor. E, inclusive, eu tive a oportunidade, né, de comprar um computador e eu sei que o computador tá caríssimo. Tá muito, muito caro.
É bastante complicado. Mas esse foi o que eu basicamente fiz para poder conseguir um emprego, além de estar no Luiza Code, né? E continuar recebendo propostas. Eu recebi propostas de outro canto também. Para mim não é viável agora sair, né, do canto que eu estou, já que eu tenho todo esse acolhimento da Magazine. Mas futuramente, se eu pensar em trabalhar para fora, né, tenho todo esse apoio. Bom, algumas oportunidades que eu trouxe da Magazine, certo? Mas tem outros de outras empresas e tudo mais. O Luiza Code foi por onde eu entrei. Eu acho que nós vamos para a 6ª edição agora. Nós acabamos de fechar a 5ª edição. Desculpa. Todas as pessoas que fazem esses projetos, eles recebem oportunidade para você fazer entrevistas para trabalhar lá. Inclusive, se alguém precisar de indicação, eu disponibilizo meu e-mail para indicação em todos esses 3. O DIV é para pessoas que com deficiência. Então, eu tive um amigo que ele era atleta e ele ficou paraplégico. Ele ficou muito depressivo e queria transicionar de área. E ele fez o DIV e hoje ele está trabalhando lá na Magazine. Ele recebeu a proposta. E tem o Desenvolve Mais 40, que são as pessoas com mais de 40 anos que quer transicionar, quer entrar na área. Nós temos esse projeto também. E todas essas pessoas que entraram nesse projeto futuramente conseguiram entrar na Magazine. Então, você não precisa saber muito, você precisa querer aprender e ter uma noção de desenvolvimento para poder entrar. Não, para se tornar desenvolvedores? Não. Por exemplo, no Luiza Code você tem uma quantidade para desenvolvedores, aí tem outro time que vai para UX, sabe? Você vai diversificar bastante. Aqui eu peguei essa oportunidade aí para essa área, mas tem todas as áreas. Inclusive não tem só front-end não, tem back-end também e tem na parte administrativa. O da parte administrativa tem outro bootcamp. Mas tem também. Eu posso passar depois. Bom, obrigada pela atenção. Alô da Magalu. Como foi um pouco corrido para mim, eu não deixei aqui minhas redes sociais. Mas se vocês pesquisarem por Clênia Guedes, inclusive no LinkedIn, eu vou estar aberta lá para orientar, para fazer, se precisar fazer a ponte para algum recruiter da Magazine, eu posso indicar diretamente e tirar dúvidas. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Obrigada. Alguma dúvida? Eu corri aqui. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Então, uma dúvida sobre estágio no Magazine Luiza, no Luiza Labs. Existe essa possibilidade? É incentivado isso ou só júnior? Bom, essa questão de estágio nós estamos abrindo ainda, não tem aberto, porque os estágios que tem é para o pessoal que realmente está em Franca, porque nós entendemos assim que precisa de todo um aporte, né? A pessoa que está estagiando, ela precisa de um direcionamento, de alguém que guie e tudo mais. Então, ainda nós não temos essa questão de estágio. Porém, nós temos quando você se inscreve, por exemplo, para uma vaga lá, você não precisa ser necessariamente júnior ou ter tido experiência anterior. Você pode, por exemplo, um exemplo que aconteceu agora. Tem um amigo que entrou no nosso time e ele não tinha tido experiência, mas na faculdade ele disse que participava de projetos, era voluntário em projetos. Isso contou muito mais para ele entrar do que qualquer experiência técnica que ele podia ter tido antes. Então, nós não temos essa questão que barra. Porém, eu acho que precisa essa questão de estágio aí. Nós estamos desenvolvendo. O Instagram eu não utilizo muito. Mas você pode botar Clênia M. É porque eu não botei aí, eu abreviei, mas eu ainda tenho Medeiros e Hendrix no nome. Aí, se eu fosse botar, ia ficar muito grande.
Envolve Python? A maioria. A maioria é Python. Acredite. Inclusive, assim, porque nós como está no processo de Black Friday, nós paramos um pouco as vagas. Mas a maioria das vagas é para Python. Então, nós recebemos antes essas vagas, analisamos, aí depois eles colocam no site do Labs e tem os encaminhamentos, as direções. Lá tem uma parte para indicar. Se você quiser entrar em contato comigo depois, se estiver precisando, eu posso tentar fazer esse caminho. Mais alguém? Então pode finalizar. Muito obrigada, pessoal.